costume internacional, ele vincula. E ele vincula e ele é fonte quando ele junta os dois elementos, quando ele engloba, quando ele ostenta, quando ele possui o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Tranquilinho? O costume internacional, ele não está escrito, ele é um costume, ele é um comportamento. No âmbito do direito internacional, meus caros, quem alega o costume internacional tem o ônus de provar. Quem alega o costume internacional tem o ônus da prova, semelhante à sistemática da produção de provas no processo civil, por exemplo. Quem alega o costume deve provar que isso é um costume, que esse costume existe, tem o ônus da prova. Presta atenção. Quando nós estudamos costume internacional, nós temos que lembrar de uma teoria, a famosa teoria do objetor persistente. Anota, grava, presta atenção. Teoria do objetor persistente. Olha só o nome, objetor persistente. O que significa essa teoria? Se um Estado comprovar que se opôs, ofereceu objeção de forma persistente a um costume internacional, olha só, teoria do objetor persistente. Se um Estado comprovar, demonstrar que se opôs de forma persistente a um costume internacional, desde a adoção desse costume, ele não está obrigado a cumprir este costume. Teoria do objetor persistente. Eu, Estado Brasil, não vou cumprir esse costume. Aí vão perguntar, ué Brasil, por que você não vai cumprir? Por causa da teoria do objetor persistente. Como assim, Brasil? Eu não vou cumprir, porque desde a criação e da adoção desse costume, eu nunca aceitei o mesmo. Eu me opus, eu criei objeção de forma persistente até hoje. Teoria do objetor persistente. Essa teoria do objetor persistente, ela não vem sendo muito aceita pela doutrina, ela é muito criticada, porque ela é muito voluntarista. A teoria do objetor persistente, ela é muito voluntarista. Ela leva muito em consideração a vontade dos Estados. Então ela é muito criticada pela doutrina. Eu apenas destaco, pessoal, aí não seria nem para prova específica da OAB, mas tem alguns concursos que já entenderam como correta, como aceitável essa teoria. Por exemplo, se você fez algum concurso do Instituto Rio Branco para carreira diplomática, eles já elaboraram questões em que se aceitou a teoria do objetor persistente. Então, a doutrina majoritária critica, porque ela é muito voluntarista. Ela não leva em consideração a imperatividade do direito internacional. E eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que essa teoria do objetor persistente ela está ultrapassada. Apenas alertem para as provas de OAB e demais que vocês fizerem. Forem fazer, melhor dizendo, né? Meus caros, eu encerro a primeira parte desse programa sobre o tema do dia. Trabalhamos mais do que a expectativa sobre costume internacional. O próximo bloco, nós iremos trabalhar e responder perguntas dos acadêmicos, ok? Não sai daí, vem tema novo pela frente. Abraço. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar o segundo bloco do programa de hoje. Nesse segundo bloco, nós iremos trabalhar perguntas feitas por acadêmicos. É muito importante a participação de vocês, telespectadores, acadêmicos, estudantes. Não esquece de mandar para nós, meu amiguinho, um e-mail para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. É muito comum nós recebermos sugestões, críticas, elogios, perguntas, depoimentos.
e a gente aproveita tudo. É importante a sua participação e muitas vezes nos emociona e nos motiva a continuar e melhorar cada vez mais o prova final. A sua participação ela é imprescindível. Então, está com dúvida? Quer debater mais o tema? Manda para nós um e-mail para provafinal@lfg.com.br. Tudo bem? Vamos responder a algumas perguntas feitas por acadêmicos. Vamos à primeira, vem comigo, olha só. Professor Diego, qual a diferença entre costume e cortesia? Bem, minha cara acadêmica, conforme nós trabalhamos no primeiro bloco, na primeira parte da aula, o costume internacional ele precisa ostentar, possuir dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Para ser costume, dois elementos, o objetivo e o subjetivo. E são dois elementos cumulativos, tem que possuir os dois. Ok? Se não possuir esses dois elementos, deixa de ser costume, aí pode ser uma cortesia. Cortesia é um comportamento que não tem vinculação jurídica, não tem obrigatoriedade. Isso vem a ser cortesia. Sendo assim, nós podemos concluir que cortesia não é fonte do direito internacional, ela não é uma nova fonte e ela sequer está prevista, por obviedade, no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, cortesia não é fonte, não vincula, não tem obrigatoriedade. Ok? Agora, o costume internacional, ele vincula, ele tem obrigatoriedade, se ele possuir esses dois elementos, o objetivo e o subjetivo. Essa é a diferença básica e a principal entre costume e cortesia. Alguns comportamentos, principalmente algumas formas de comunicação no mar, entre as embarcações, são cortesia, não são costumes. São comportamentos omissivos ou comissivos que não têm os dois elementos e não têm qualquer relevância jurídica, não tem qualquer vinculação jurídica. Meu amigo, esses comportamentos são a cortesia. Há algum tempo, as embarcações, quando estão navegando no mar territorial, elas praticam alguma forma de comunicação. Quando você encontra um amigo, você acena e cumprimenta. Há algumas formas de comunicação, de aceno, entre as embarcações, são comportamentos que não possuem os elementos objetivo e subjetivo, não são costumes internacionais, mas são sim cortesia. Veja, a cortesia não é costume, não é fonte, não vincula. O costume, esse sim, esse é fonte, e esse vincula. É a diferença básica, e assim nós respondemos a essa primeira pergunta. Vamos analisar mais uma pergunta feita pelos acadêmicos. Vem comigo. Professor, para que o costume seja considerado fonte de direito internacional, há necessidade de sua prática por várias décadas ou séculos? Meu caro acadêmico, isso também a gente já trabalhou na primeira parte do bloco. A Corte Internacional de Justiça, e não só a Corte Internacional de Justiça, a doutrina. Eu falo em Corte Internacional de Justiça porque teve o julgamento de um caso específico pela Corte Internacional de Justiça, e neste caso, a Corte Internacional de Justiça deixou decidido, pacificado, pelo menos em âmbito internacional, que o costume internacional ele não precisa ser praticado por várias décadas ou séculos. Um costume internacional é uma prática geral aceita como sendo direito. Essa prática geral aceita como sendo direito não precisa se repetir por décadas ou séculos. Muitos costumes internacionais, vou utilizar uma expressão bem simplória, simples, muitos costumes internacionais